Os átomos realmente, quando se ligam, formam as moléculas. Está aqui um caso. O elétron do metal, ele vem para o ametal e há um desprendimento de energia que nós chamamos de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, que é avaliada pela energia liberada, essa energia pode ser a energia necessária para ionizar o átomo de metal. Então, elétron sai do metal, vai para o ametal. A energia do ametal vem para o metal, e assim você pode imaginar o que seja uma ligação iônica. Ligação iônica é uma ligação elétrica, é uma ligação chamada eletrovalente. Por quê? Porque quando o átomo metálico perde o elétron, ao transferi-lo para o ametal, ele se torna eletricamente positivo, enquanto que aquele torna-se eletricamente negativo. Aquela energia que ioniza o átomo de sódio liberando o elétron, faz com que esse elétron vá para o ametal, que libera energia que vai para o átomo. Então aí se completa a famosíssima ligação iônica. Chama-se ligação iônica porque nós teremos íons, íons de carga contrária, que faz com que haja uma atração natural do positivo com o negativo. Então, está aqui um caso bem simples, o sódio com o cloro. É um exemplo de metal, um exemplo do metal sódio, com um exemplo de um ametal cloro. O que acontece com aquele elétron que o sódio tem lá na sua última camada? Ele é transferido. Então, vejamos o que é ligação iônica efetivamente. É a ligação feita pela transferência de elétron. A transferência de elétron ocorre tornando como consequência quem perdeu o elétron de forma positiva, cátion, e quem recebeu o elétron de forma negativa, ânion. Então, a ligação iônica ou eletrovalente se fez pela transferência do elétron. Pedimos atenção porque a eletronegatividade, ela aparece na tua própria tabela periódica, aonde então tu terás o número da eletronegatividade, aonde você verá que o sódio tem uma eletronegatividade de 0,8. Onde é que está o sódio? O sódio está aqui, aqui estará escrito 0,8. Além do número 11, além do número 23, que é o número atômico. O número atômico é o menor. O número de massa é o número maior. É a massa atômica que vem a ser a média dos números de massa dos isótopos. Bem, e aqui está a tal da eletronegatividade. Eletronegatividade esta que podemos resumir de forma tranquila. Os números não precisa decorar, porque os números já são dados na tabela. Agora, a sequência, eu peço que você saiba. Qual é a sequência? FON, cloro-bromo, uísque, pH, e aqui estão os metais, de acordo com a aula que nós vimos já semana passada. Tá certo? Bem, então o que diz Linus Pauling? Haverá ligação iônica se a diferença das eletronegatividades ultrapassar o limite. E esse limite foi estabelecido em 1,7. Lá vai o cloro com uma eletronegatividade que é 3 vezes mais do que o sódio. Ao puxar o elétron, ele leva o elétron embora. Então o elétron é transferido. O elétron é transferido para o ametal, já que o metal perde elétron com facilidade, precisando pouca energia para ionizar.
energia de ionização ou potencial de ionização é energia para ionizá-lo, para retirar o elétron mais afastado. Para retirar esse elétron, só precisa de 0,8. Perdão, o sódio, ele puxaria com 0,8. O cloro puxa com 3,0. A diferença das eletronegatividades ultrapassa o limite. Esta é a confirmação que se trata efetivamente de uma ligação iônica, quando há uma diferença suficiente para haver transferência do elétron. Então, muitas vezes na tabela periódica, um elemento da esquerda, que é chamado metal, um elemento da direita, que é chamado ametal, nem sempre o metal com a metal ultrapassa o limite. Então, nem sempre o metal com a metal dá iônica. Quando é que vai ser iônica? Quando a diferença das eletronegatividades for grande. Por isso que nós temos insistido tanto nessa listinha da eletronegatividade. Muito bom. Ligação iônica ou ligação eletrovalente é a forma que os átomos têm de se ligar